bem-vindos a essa apresentação da Silvana Andrade, que é uma jornalista que fundou essa agência de notícias para os direitos dos animais há 12 anos, né? Parece que amanhã está completando 12 anos, não é isso, Silvana? Exato. A Silvana atua no jornalismo há aproximadamente 36 anos, mais de 36 anos, e há 16 anos ela, tipo assim, transformou toda a perspectiva de vida dela, se transformou numa mulher vegana. E eu, assim, por curiosidade, perguntei da onde que vem todo esse sentimento, essa compaixão, essa preocupação, esse amor pelos animais, e ela me respondeu de uma maneira surpreendente, falou, começou com a minha cachorrinha. Entendeu? Então, de repente, talvez ela possa contar isso, que eu acho que tem um lado humano, né? Nessa questão que é humano e animal, e da conexão entre as espécies. E eu acho que a gente está vivendo esse novo ciclo da humanidade, em que essa questão da valorização do animal como um ser a ser amado, compreendido, ouvido, está cada vez mais surgindo. Tá bom? Olha, eu agradeço ao ciclo Universitário em Transformação, organizado pelo professor Paulo Fará. Agradeço a presença da nossa mediadora Laísa Tossin e agradeço muito a presença da Silvana, que vai falar sobre a experiência dela, sobre a vida dela, a dedicação que ela tem com os animais, em vários níveis, e como, de um certo modo, ela está transformando o jornalismo tradicional num jornalismo de ativismo, de ação, de intervenção na realidade, não apenas informar, mas também atuar na sociedade. Então, Silvana, eu vou passar a palavra para você e talvez também para Laísa, se você quiser falar alguma coisa, Laísa. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós daremos início a mais um debate do ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI em Perspectiva Interdisciplinar, que vai até o dia 18 de dezembro. O ciclo é organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP. O Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, o Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, conhecido como CESTA, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído na PLAC, e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. E este debate, especificamente, tem o curso Alter Ciência como parceiro. O ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos núcleos de apoio à pesquisa da USP, e entre eles, diferentes universidades, nacionais e estrangeiras, e diversos setores da sociedade civil. O ciclo discute temas como democratização do acesso à universidade, a luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, interdisciplinaridade, saberes de negros e negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, imigrantes, refugiadas, africanas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Eu sou Laísa Tossin, sou pós-doutoranda do Diversitas e pesquisadora do NAP África Brasil. Eu integro o grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas, Sul-Americanas e de Comunidades Diaspóricas, que foi registrado no CNPq desde 2009. Também sou pesquisadora residente da Biblioteca Brasiliana, Guité José Minglin, da USP. Se vocês tiverem alguma pergunta ou consideração ou elogio a fazer, deixem aí no chat escrito que nós temos 2 moderadores que vão tomar o cuidado de enviar para nós e nós
passaremos as perguntas para a Silvana. Agora, Silvana, eu passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Laísa. Eu quero agradecer em nome do Arthur o convite para participar desse evento extremamente importante, que muito me honra conversar aqui com vocês e com todos que estão nos assistindo. O Arthur estava falando, né, de como surgiu a ANDA. Antes disso, eu vou falar do jornalismo, que é uma grande paixão minha. Há mais de 36 anos, em janeiro completa 37, que eu atuo dentro da área do jornalismo, e com uma frase do Churchill que diz muito da importância do jornalismo dentro da sociedade. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Então, com base nisso e toda a vivência que eu tenho no jornalismo, já tive, eu decidi criar a ANDA porque eu senti falta de mais conhecimento, né, dentro da própria profissão, entre os colegas jornalistas e na sociedade, de um veículo que pudesse responder aos questionamentos e também falar sobre a realidade dos animais. Quando diziam que a ANDA era parcial, com muito orgulho, eu falava sim, a ANDA é parcial. A ANDA, e isso não nos tira a credibilidade, porque a nossa parcialidade chegou até para equilibrar, na mídia geral, o discurso, os fatos e situações que envolviam animais. Porque naquela época, em 2007, final de 2007, se discutia a Lei Arouca, a regulamentação de uma lei que, enfim, né, criou todo um protocolo de experimentação animal no país. E nós éramos contra, porque a ciência precisa avançar nesse sentido, né? Se a gente pensar em 200, 300 anos, quando nunca foi necessária a experimentação animal, mas quando os recursos, né, eram escassos, você pode ter algum nível de argumentação, mas hoje em dia não existe argumentação ética, nem financeira, nem tecnológica, nem de conhecimento humano que justifique ainda a experimentação animal, a não ser a vontade de transformar. E é muito bom estar dentro, né, desse espaço aqui com vocês, porque a Alterciência, inclusive, vem para transformar, trazer uma visão nova, trazer novos elementos, e é isso que a gente precisa. E naquele momento foi feita uma matéria, ouvindo só o lado dos que defendiam a vivissecção. Eu conversei com um colega jornalista, falando de uma matéria que ele tinha publicado no Globo, e disse, ok, sua matéria está correta, mas você não ouviu o outro lado. E ele, espantado, disse, mas tem outro lado? Eu falei, claro, dos animais. Então, naquele momento, nem os jornalistas tinham ideia do que era do que eram os direitos dos animais, né? Inclusive, a gente tem também o direito dos animais, que a gente tem leis para isso. Desde 1934, né, no governo de Vargas, a gente já tinha leis que defendiam e protegiam os animais. E aí foi quando eu pensei em criar a ANDA, que foi também inspirada pela minha cachorrinha, né? Eu virei vegetariana, comecei o meu processo no segundo dia que ela chegou na minha casa. Naquela época eu não fazia ideia, não tinha amigos vegetarianos, ninguém na família, inclusive até hoje, vegetariana, muito menos vegana. E eu comecei meu processo e fui aprofundando. O jornalismo da ANDA, eu costumo dizer que é um jornalismo de ação. Esse conceito eu não existe, assim, não desconheço, talvez exista. Mas qual é a diferença do jornalismo de ação? Para além do jornalismo de causa, que é a ANDA, e que nos dá, vamos dizer assim, diante do jornalismo clássico, a permissão, né, para ser parcial, mas que isso para a gente não importa, somos parciais para contar um lado da história e defendemos. Então, a nossa parcialidade é o lado dos animais, mas isso não significa que a gente não tenha cuidado em apurar a notícia como ela deva ser apurada. A ANDA tem uma responsabilidade muito grande e combate a fake news, inclusive.
em 12 anos de atuação, amanhã a gente completa 12 anos, é um presente de aniversário estar aqui, a gente teve 2 erratas, porque tudo é muito bem checado, né? Infelizmente, às vezes, os enganos surgem. Um foi um engano que aconteceu no mundo inteiro, de agências internacionais. O outro foi de nossa própria responsabilidade. Então, a ANDA é um jornalismo que é conceituado como de causa, um jornalismo social, mas eu vou além disso. Somos de ação, porque a gente não apenas reporta a notícia, a gente trabalha, age para combater a injustiça noticiada, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu, o ano passado, libertar o chimpanzé Black, que estava numa condição muito difícil no zoológico. Então, a gente noticiou a condição do Black e nós agimos, né, para reparar uma situação extremamente cruel de exploração. Como isso, temos um caso clássico da ANDA, que eu não sei se vocês lembram, acompanharam, vai fazer 3 anos agora, em janeiro, entramos para impedir a exportação de animais vivos, que é um transporte muito cruel. Demos a matéria e entramos com uma ação civil pública. E isso tomou conta de todo o noticiário nacional, porque antes não era exposto. Então, a gente faz a notícia, e em algumas situações, é claro, porque a gente não tem recursos para tudo, a gente age. Então, a ANDA é um jornalismo também que, além da área de judicialização, a gente tem a nossa área social. Isso não nos tira o core, nem o perfil de atuação de um jornalista clássico. A gente vai além, porque é preciso incorporar cada vez mais, termos uma ação holística dentro do que nós fazemos. Então, como na sociedade, às vezes a resposta da sociedade é mínima, a gente vai e faz. Um exemplo muito recente do nosso jornalismo, a gente noticiou, aliás, eu gostaria de fazer um parênteses e avisar para vocês, a ANDA foi novamente hackeada, então estamos fora do ar, pretendemos voltar o quanto antes, mas já estamos há quase 45 dias fora do ar. E esses ataques, cyberataques, é muito em função do jornalismo que a gente faz, né? Esse jornalismo de ação. E com relação ao Pantanal, a gente produziu matérias, entramos com uma ação civil pública contra o governo do Mato Grosso do Sul, e também pedindo que o governo federal enviasse aviões com água para combater o fogo. Porque naquele momento, ao invés de enviarem aviões com água para combater o fogo, eles estavam fazendo uma atividade, uma simulação de guerra contra a Venezuela, que gastou 6 milhões de reais apenas em combustíveis e tinham 3.600 soldados. Enquanto isso, o Pantanal era devastado. Perdemos já quase 30% de toda aquela área e centenas de milhares de animais, além de espécies de planta, enfim. Perdemos e fomos ao Supremo Tribunal Federal. Para além das ações judiciais, a gente também tinha na linha de frente o nosso programador, Alex, apagando fogo e ajudando no resgate de animais. Então, isso é um exemplo do jornalismo da ANDA, não que todos tenham que fazer isso, né? Não estou combatendo a imprensa clássica, não, a gente só incorpora na defesa e no entendimento, na compreensão da situação, várias ações, né, que transcendem, que extrapolam o jornalismo em si. Então, às vezes também a ANDA faz meta-jornalismo, porque a gente também critica artigos, matérias e reportagens que foram feitas por outros veículos sem o conhecimento da matéria e dos interesses dos animais. Eu vou dar um exemplo muito simples, uma cobertura de carnaval.
por exemplo, não basta apenas cobrir. A ANDA, a gente, quando cobre, tem os bastidores disso, eu não sei se vocês sabem, mas o momento de grande aumento do tráfico de aves no Brasil é justamente nas épocas pré-carnavalescas, né, para confecção de fantasia. E a ANDA vai discutir isso e vai mostrar também que, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, da ética e da economia, é muito mais vantajoso. Da ética eu nem falo, né, que isso é sine qua non, é uma questão. A gente, se incentivasse, por exemplo, empresas, que a gente tem indústrias que fazem penas artificiais, né, tão, tão bonitas quanto, e se tivesse a consciência disso, eu estaria gerando mais empregos, eu estaria fazendo a economia circular com mais força, estaria trabalhando também dentro disso com o aspecto da sustentabilidade, e não sendo cruel com os animais, porque a pessoa, mas uma pena, qual o problema? Não é que a pena caiu. E a haste daquela pena, imagina quando tira um fio de cabelo da gente, já dói, né? Imagina aquela haste, que muitas vezes é do tamanho daqui do meu dedo. Então, a gente precisa pensar na economia de uma forma ética, em relação aos animais e ao meio ambiente. E, inclusive, falando sobre essa questão da economia agora, a gente está passando por um momento muito difícil no mundo, que é a Covid-19. E há exatamente um mês, o painel de biodiversidade da ONU, que reúne centenas de cientistas de diversas áreas, né, e muita gente da área ambiental, e temos também animalistas, biólogos, enfim, eles, no relatório, divulgaram que o mundo, que o nosso planeta, entrou em definitivo na era das pandemias. E disseram que a Covid é a primeira e que as próximas serão ainda mais mortais e com um alcance muito maior, mais largo. Quando a ANDA atua em defesa dos animais e do planeta, a consequência da nossa ação também é para garantir o direito das novas e futuras gerações. Então, mesmo que as pessoas não queiram, é preciso que se mude de atitude, é preciso começar a enxergar o mundo e as nossas escolhas, posturas e ações diferentemente. Então, a ANDA fala também das pandemias, que é uma coisa muito ligada ao humano, mas porque hoje a gente tem pela ciência, está lá na ONU, no painel de biodiversidade, a gente tem 1.700.000 vírus catalogados pela ciência. Desse 1,7 milhão de vírus conhecidos, eles imaginam que entre 540 e 850 mil, que vai dar aí 50%, de vírus dos animais, que estão nos animais, com potencial zoonótico grande. Então, isso é muito simples. Você tem zika, chikungunya, a gripe suína, a gripe aviária, o mal da vaca louca, a própria Covid, a AIDS, que isso o que acontece? Primeiro, desmatamento, e eu falo primeiro, mas a pecuária é muito responsável por isso, porque 90% de todo o desmatamento no Brasil, a responsabilidade é por conta da agropecuária. Então, você tem o desmatamento, que libera, né, a febre amarela, por exemplo, era uma coisa circunscrita a áreas muito rurais. E a gente teve recentemente uma epidemia onde nas capitais você tinha casos de febre amarela, né? E o que acontece? No momento em que se consome animais selvagens, como o macaco, o morcego, ou nessas feiras que, né, acredita-se que a Covid-19 tenha partido de mercados de animais selvagens, você está trazendo a doença para a sociedade. Mas, mais do que isso, as fazendas de porcos,
de bois, de frango, elas têm um impacto tão grande no meio ambiente e também na saúde da gente, porque as pessoas acham, eu vou comer um boi, só que aquele boi, ou aquele frango, porco, os dejetos dele acabam por poluir os nossos lençóis freáticos, né? Os aquíferos subterrâneos. A gente tem um impacto sobre a camada de ozônio, além dos pesticidas que são colocados nos bois, porque eles não tiram o carrapato na unha, eles dão um banho de pesticida nos animais, para a carne ser saudável para os humanos, quando em absoluto, e principalmente do ponto de vista ético. Hoje a gente, infelizmente, tem no planeta 2/3 das terras no planeta já estão completamente devastadas. Então, é preciso se repensar muita coisa. 2/3 também de toda a água, né, potável que a gente tem é para essa indústria absolutamente perversa e devastadora. Então, quando nós ativistas falamos, as pessoas dizem radical. Agora são os cientistas que estão falando. Né? A ONU disse, teremos que parar de desmatar. Vocês terão que reduzir ao mínimo o consumo de carne. E eu digo, temos que parar o consumo de carne. Porque nesse processo de destruição, inversamente, a gente tem um crescimento populacional muito grande. Então, a ANDA atua falando sobre esses assuntos, promovendo seminários sobre isso, entrando na justiça e também dentro da área social, porque os direitos animais, eles são uma questão de justiça social. Nós temos uma ambulância que está parada por falta de recursos, mas essa ambulância, ela veio para atender os animais de pessoas pobres, animais em situação de rua, ou mesmo animais de pessoas de situação de rua e também de protetores que têm os abrigos e não conseguem. É uma ambulância UTI. No momento em que eu atendo aquele animal, eu estou atendendo o tutor e eu estou garantindo a ele cidadania. Estou trabalhando, agindo para diminuir as diferenças sociais. Não é só quem mora no Pacaembu que tem direito ou pode pagar para uma ambulância. A gente precisa levar isso a todas as pessoas na nossa sociedade. Então, esse é um papel da ANDA. A gente publica 35 matérias por dia de assuntos relacionados aos animais no Brasil e no exterior. Temos projetos de uma biblioteca comunitária, já temos aí mais de 100 livros, são livros animalistas que eu tenho um sonho de ter um espaço, né, para dar à comunidade esse tipo de conhecimento do aspecto dos direitos animais, mas também de uma forma ampliada. E aí, no lado social, tem as farmácias veterinárias populares, né? Quem tem animal sabe o quanto é caro cuidar da saúde do animal, porque um remédio veterinário, o similar humano, exatamente igual, é bem mais barato. Então, a gente precisa, a ANDA luta por justiça social, a ANDA luta contra essa violência social e essas desigualdades que existem em nosso mundo através da perspectiva dos direitos animais. Então, trabalhamos de segunda a segunda-feira, das 6 da manhã até as 10 da noite, produzindo, infelizmente, estamos fora do ar 45 dias, não é a primeira vez, já sofremos todos os tipos de ameaça. Eu já fui intimidada, inclusive, numa volta de uma palestra de Campinas para São Paulo. O carro foi cercado, mas a gente continua, porque o que a gente faz a gente está só trabalhando por um mundo mais justo, um mundo melhor, né? E que as pessoas tenham. A gente quer levar um pouco de luz, ou despertar a luz da consciência, né, das pessoas. E a defesa dos animais e do planeta é o nosso core. Desculpa se eu falei muito. Eu acho que o microfone... Não, não, Silvana, não falou muito, não. Foi
Foi muito bom te ouvir. E eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiramente, queria te parabenizar pelo aniversário da Anda, né, que vai completar 12 anos amanhã. Parabéns por esse trabalho, né? Acho que trabalhar 12 anos com afinco num propósito, né, e ver isso florescer traz muita satisfação pessoal mesmo. E eu te parabenizo pelo trabalho e pela satisfação que você deve estar sentindo com o retorno do seu trabalho, né? Eu fiquei muito intrigada, assim, ouvindo a sua fala. Eu gostei de pensar sobre essa perspectiva que você coloca. É claro que, teoricamente, ela já existe, já o ontological turn é uma coisa que já vem sendo discutida nas teorias antropológicas há bastante tempo. Mas quando você coloca essa perspectiva de... é uma questão social, né? Assim, então, cuidar dos animais, os direitos dos animais, ele é uma questão social e é uma questão cidadã. Você traz, né, uma perspectiva de assujeitamento para esses animais, você os coloca como tão centrais quanto o humano, digamos assim, nas relações sociais, né? Eles cumprem papéis aí dentro, porque você está falando em defesa de um direito social, né? Então você está dando um lugar social para esses animais também, tá? Assujeitando eles dentro da sociedade. É essa perspectiva que eu estou colocando aqui em jogo, né? E eu comecei a refletir nessa estrutura urbana que a gente vive, né? Assim, os humanos confinados nas cidades, os animais confinados nos criatórios e as plantas confinadas nas estufas de plástico, né? Então, a minha colocação aqui é mais uma projeção, já que está bem consolidado e já há muitos anos se estuda esse assujeitamento do animal, se isso em algum momento vai chegar também no vegetal, né? Essas plantas que são alteradas geneticamente não produzem sementes, elas não cumprem seu ciclo completo, elas não se reproduzem, e essa escravidão vegetal, né, dessas plantas em estufas, se já há, né, em algum momento do debate dos direitos animais, se já há algum espaço para começar a se debater, porque também é uma produção nociva para o humano também, né? Queria te ouvir. Com certeza. Isso já há alguns anos. Prova disso é que a Constituição do Equador reconhece as florestas, os rios, os mares como sujeitos de direito. Nós temos o Pachamama, né? E tem os direitos da natureza. Então, isso é reconhecido, só que a sociedade não, a grande maioria não se dá conta, né? E eu vou um pouco mais além. O uso de pesticidas deveria ser combatido no mundo inteiro. O Brasil liberou em 1 ano e meio 700 novos pesticidas, inclusive alterando, baixando o grau de toxicidade deles. Então, sim, as nossas florestas têm direitos, e esses direitos precisam ser reconhecidos e respeitados, e não são direitos apenas, a Silvana está falando, são direitos que estão em leis, né, em constituições, são direitos que já foram reconhecidos, né, e deveriam ser garantidos. Infelizmente, aqui no Brasil, pelo contrário, a gente tem vivido os últimos praticamente 2 anos numa destruição absoluta, né? Não há diferença entre nós e os animais, nem eu vejo, e as florestas. Se a gente tiver uma visão holística disso, a gente estamos no topo da cadeia. Estar no topo da cadeia não nos franqueia, não nos dá o direito de sermos cruéis, explorar, destruir. Estarmos nesse topo, chamado topo da cadeia, nos dá mais responsabilidade de cuidar. É isso que as pessoas confundem. Então, se eu tenho, dentro desse universo, uma condição maior, eu tenho que usar essa minha condição maior com responsabilidade no cuidado e não na destruição. Então, as plantas, sim, no momento em que se usa agrotóxico, e por isso que a ANDA defende os orgânicos,
Por isso que a ANDA foi muito atacada há 2 anos, porque a gente antecipou o que seria a política do governo federal em relação aos pesticidas, a gente criticou, denunciou, e começamos a ser sistematicamente, diariamente, atacados, né, pela internet e, às vezes, pelas redes sociais e também de outras formas. Então, e é uma questão que eu digo, se você não pensa, não tem consideração pelos animais ou pela natureza, pelo meio ambiente, porque a gente faz parte, né? Somos apenas um elemento. Então, a natureza sem a gente, o meio ambiente, ela vai vivificar, ela vai se expandir, vai ficar muito mais bonita, né, do que a nossa presença. Só que a gente sem a natureza, a gente não sobrevive. Então, ninguém tem ideia disso. Né? Vive-se de uma forma de consumo alto, é agrotóxico, tudo bem, ninguém pensa nem se rebela contra isso, porque a gente está diminuindo o tempo da humanidade. Então, se você não pensa na ética, se não pensa no meio ambiente, pense em você mesmo, pense nas suas futuras gerações, nos filhos, nos netos, porque a gente depende, a gente tem uma dependência profunda da natureza, mas a natureza não depende da gente. Se a natureza não existir, nós não existiremos, porque antes que ela se acabe, nós já estaremos extintos. Então, é esta consciência que a gente precisa ter. Uma galinha, as pessoas, é diferente. Eu disse, claro que é diferente. Né? Um golfinho, eu não nado como um golfinho. Se você exigir, se o parâmetro for eu nadar como golfinho, eu sou inferior. Eu não sei voar como a águia, então eu sou inferior. Só que o parâmetro é absolutamente antropocêntrico, né? É do nosso, né? O que a gente acha. Não, eles têm as necessidades como nós temos, eles têm a consciência de si, de indivíduo, como nós temos. E isso eu posso falar que está na Declaração de Cambridge, que é de julho, se eu não me engano, 7 de julho de 2012. Foi uma declaração onde os maiores neurologistas, neurocientistas do mundo se reuniram em Cambridge, na Inglaterra, na presença do astrofísico Stephen Hawking, e na declaração está ali, descrito, porque chegaram à conclusão da senciência dos animais. Então, a senciência significa que os animais têm consciência e os sentimentos que nós temos. Quem convive, quem tem um porco como filho, um cachorro, e eu uso filho porque é a relação que se tem, eles são nossos irmãos, como disse, aí não tem, quando se fala irmão menor, nossos irmãos menores, dizia São Francisco, não quer dizer que eles são menos, não são os irmãos, são as nossas criancinhas, são os nossos filhos, né? Então, eles sentem ciúme, tristeza, depressão, o tutor morre, às vezes o cachorro, o gato morre na sequência de tristeza, eles sentem falta. Então, a arrogância humana de achar que os animais são inferiores já começa daí. E eu vou falar para vocês isso há uns 15 anos, talvez 14, quando eu comecei a militar, ainda sem a ANDA, mas em palestras, conversas, debates, eu posso falar da sociedade através do cachorro. E aí, naquela época, eu contava a história, porque as pessoas diziam, é uma coisa muito diferente. Eu falei, não, é exatamente igual. Aliás, todas as causas são uma só. Então, a gente tem um grande problema na adoção de animais pretos. Isso apenas reflete a dificuldade que a sociedade tem de aceitação das pessoas negras. Né? No momento que só pensa, não quero adotar esse cachorro preto. O gato preto a gente já se usa para outras coisas, às vezes, que não são legais. Mas a dificuldade da adoção já está falando como a sociedade se relaciona com os negros. Também não se adota animais idosos. Mas é idoso, fica doente. Isso significa também os idosos estão aleijados na nossa sociedade.
A adoção de animais com deficiência é outro grande problema, porque eles são o que se chama inadotáveis. Idoso, entendeu? Isso que as pessoas têm dificuldade de aceitação de pessoas com algum tipo de deficiência. Nós temos também dificuldade de encontrar adoção para animais que eles chamam fora do padrão. É o padrão da sociedade. Se o animal é grande demais, é gordo demais, é feio demais. Isso mostra o quê? Que a sociedade tem um padrão X e que essas pessoas, e que esses animais, eles são apenas o símbolo do preconceito da nossa sociedade. Porque é muita hipocrisia. Ai, não, tudo bem. As pessoas sofrem quando têm filhos diferentes, não é porque o filho é diferente, é porque a sociedade não aceita. Então ficam nesses abrigos de animais condenados por serem diferentes, como as pessoas são na nossa sociedade. Um animal que tem problema, por exemplo, de comportamento, né? Que é um animal que é ansioso demais ou que é triste, e aí eu faço essa correlação com as pessoas com algum tipo, né, de problema emocional ou mental. Também não é. Essas pessoas não são aceitas nem os animais. Então, quando eu olho para os cães, eu consigo enxergar em cada negativa, sabe? Em cada preconceito contra eles, eles são a expressão, o retrato do que é a nossa sociedade. Melhorou, melhorou. Hoje em dia ficou cool adotar a vira-lata. Mas há 15 anos ninguém queria adotar. E os vira-latas quem são? A nossa periferia. Entende? São as pessoas, não, porque é um poodle, tem não sei o quê, um shih tzu. E quem não tem? Sabe? A cor, o tamanho, os olhos, a condição financeira. É um vira-lata. Ainda hoje a gente sofre, a periferia sofre preconceito. Então, a causa animal é uma causa, eu estou falando só do cachorro, se eu ampliasse, seria ainda maior. Né? Então, é o próprio retrato da nossa sociedade. Por isso que eu digo, a ANDA combate a violência social através, né, da perspectiva dos direitos animais. Somos todos iguais, então não tem diferença com quem mora na periferia, com quem mora na região central, ou com nada, ou cor. São causas interseccionais. Então é preciso entender o animal também. Eu uma vez quase apanhei, porque há muitos anos também, deve fazer por isso, eu conversei num grupo feminista e eu queria que as mulheres, eu sou mulher, né, e eu defendo, eu tenho uma postura feminista, que exploram as fêmeas de outras espécies. Eu disse, vocês não são feministas, vocês são mulheristas. Eu disse isso há 15 anos. Porque uma coisa é defender a fêmea, porque não é possível que se aprove, que se consuma produto de exploração de outras fêmeas quando você se diz feminista. O ovo é uma galinha que daria um ovo por dia, e por conta dessa indústria perversa, ela põe 4 por dia, 5, não dormem, são luzes, o útero cai e é debicado pelas outras. Você imagina a dor? Apenas porque nós precisamos comer o ovo? Meu Deus! Aí se alguém pergunta, mas você pode criar sua galinha. É mesmo escravidão se você tem uma intenção de explorar. A gente não precisa de ovo, né, para sobreviver. Existem substitutos que te dão, meus exames, graças a Deus, são ótimos. Vou morrer? Vou, como todo mundo. Mas a gente tem uma condição de ter uma vida extremamente saudável, sem explorar, sem violentar, quem quer que seja. Então, as causas precisam entender o humano, porque no momento em que a adoção de um cachorro preto é difícil, eu estou dizendo que é difícil a aceitação das pessoas pretas também. E aí temos que unir essas causas todas numa só. As mulheres precisam pensar nas vacas que são exploradas. Uma vaca viveria, em média, 25 anos. A vaca leiteira vive 6, porque ela passa 18 horas em máquina, e quem já foi mãe sabe como é. Dá de mamar, ai, que lindo, e dói, e machuca, e dá outros problemas. Elas começam a destilar pus, e é isso que as pessoas consomem também, leite.
né? Nós não precisamos, o leite é do bezerro, mas porque consumimos leite, o bezerro, com 2 dias, é apartado da mãe e fica num espaço exíguo para depois virar, antes de nascer o primeiro dentinho, ser assassinado e virar baby beef. Então, que mundo é esse? Que a gente não considera os outros, mas a consideração precisa ser ampliada para tudo que aqui existe, para tudo que aqui habita, e não apenas dentro da perspectiva humana, porque justiça social não se faz apenas com humanos, se faz com animais humanos, não humanos e todas as espécies. Dessa forma, a gente vai ter um ar respirável, vamos ter menos doenças, vamos ter condições econômicas de uma distribuição mais equitativa, mais justa e profundamente ética e respeitosa. Você ia falar, Arthur? Desculpa, achei que você fez um movimento para destravar o microfone, não era não? Então eu vou falar, porque eu fiquei aqui muito empolgada com a fala. Sim, queria falar só uma coisa que eu acho interessante. Eu não sei, eu acho excepcional, eu também sou, eu não sou vegano, sou vegetariano, mas eu sou super defensor dos animais, né, na minha medida. O que eu queria perguntar, que eu acho que é uma pergunta, assim, inquietante e interessante, é assim, eu vejo a Silvana lutando pela liberação dos animais. Eu não queria, assim, pegar a perspectiva do homem, mas o que eu acho, o que eu queria perguntar para a Silvana, você acha que quando os animais forem liberados, não forem mais escravizados, o ser humano também vai estar liberado, também vai estar melhor? A liberação dos animais faz bem para a humanidade, para o ser humano também? Essa é a minha pergunta. Não sei. Ótima pergunta, Arthur. A gente sempre fala de libertação animal, libertação humana. Você quer falar alguma coisa, Laís? Sim, eu queria completar. Eu queria ir na mesma linha do Arthur, porque foi exatamente algo parecido com o que ele estava falando, que eu pensei durante a tua fala, né? Porque você contou toda a história do cachorro, né? Desse animal que ele já está incorporado na dinâmica social humana há muitos mil anos, né? Nem sei quantos, mas o gato e o cachorro estão aí historicamente acompanhando os humanos, né? Mas na história, né, essa colocação social, quando a gente fala de direitos dos animais, ele vem numa trajetória de judicialização dos lugares sociais, né? Então a gente tem os direitos humanos, que era para que as pessoas, outras que não fossem aquele homem branco, né, XYZ ali daquele jeito, tivessem direitos também. Os direitos das mulheres, o direito das crianças e adolescentes, agora os direitos dos animais, os direitos da terra, como você falou da Pachamama, né, que é o direito dos rios, das montanhas, que isso também está sendo judicializado. E aí é essa questão do lugar social que a gente dá, seja para o humano ou para o animal, para o que for, o lugar social ele tem que ser garantido mediante judicialização. Né? E aí vem, por isso que eu me interrompi, desculpa, interrompi o teu começo, mas é porque vem junto com a fala do Arthur, né? Então, que processo é esse de liberar os animais? Será que isso vai ser também desjudicializar os lugares sociais que o humano deu para si mesmo? Né? Assim, já vou ampliando a discussão. Claro. Não, ótimo, Laís. É o seguinte, não só a judicialização trabalha no sentido de reconhecer e respeitar os direitos de uma forma geral, mas a gente tem a filosofia, né? A gente já, desde de Pitágoras, já se falava sobre a questão animal, então é uma coisa de milênios e milênios, né? Do ponto de vista da ética, da filosofia, né? Então, a gente não tem direito a fazer ninguém sofrer. E quando eu falo ninguém, é no meu conceito ampliado, né? De biocentrismo, digamos assim. E com relação à libertação, o que acontece? A gente precisa muito mais que as pessoas, então, movimentos que estão aí, venham reconhecer, respeitar e levantar também a bandeira dos direitos animais. Quando a gente, o direito
O direito animal, ele é a última borda da nossa sociedade, numa fronteira que a gente precisa avançar, na ética falando. Então, porque você tem outras causas, então, assim, quando, sei lá, as pessoas idosas, isso é um exemplo, não respeitam e nem consideram os animais idosos. Elas estão depondo contra a causa que defende, contra elas mesmas, porque não é o ser idoso na minha espécie, é o ser idoso, né? No momento em que o vira-lata, né, a pessoa, eu não quero um vira-lata, porque vira uma questão até de status, a gente, pô, que bacana, eu tenho uma idosa que eu adotei, ela é cega, e ela é uma mistura, é uma vira-lata, provavelmente foi matriz, porque ela é peludinha, né, em algum fundo de quintal, né, um canil de fundo de quintal. Então, eu acho que a gente vai alcançar, no momento que a gente trabalha pela libertação animal, naturalmente a gente está trabalhando também pela libertação humana. Agora, quem está dentro de algumas causas é que não tem essa percepção, fica focado apenas na sua causa e no humano. E a gente não vai avançar nas causas se elas forem muito individualizadas, porque todas elas são uma só. Todas se conversam, como eu mostrei aqui, e eu posso dar mais exemplos. Então, no momento em que, uma vez eu estava no shopping, em Frecaneca, com a minha cachorrinha e a minha mãe, e um rapaz gay veio e, tipo, chutando assim, sem pegar a minha cachorrinha, é claro, ai, sai pra lá. Eu falei, como é que você pede que te respeite se você não respeita o que é diferente? Então, no momento em que eu peço respeito a mim, eu tenho que dar isso antes. E o que é mais atacado e que vai dizimar a população humana é a devastação que está acontecendo no nosso planeta, a poluição dos rios, dos mares, do ar, né, o desmatamento das nossas florestas e toda a exploração em relação aos animais. É como eu disse. Inclusive, a carta, vocês devem conhecer, a carta do chefe Seattle, né, todo mundo conhece, que serviu de base aí para muita coisa dentro do meio ambiente da ONU. Nas últimas linhas, ele diz o seguinte: onde está a águia? Desapareceu. Onde estão as florestas? Desapareceu. É o fim da vida e o início da sobrevivência. E é como nós humanos temos vivido. Então, a resposta objetiva, Arthur, eu trabalho pela libertação animal. E é claro que eu tenho consideração pelos humanos. Por quê? Porque a gente não vai consumir de trabalho escravo. Porque a gente não vai ter preconceitos. Imagina que a gente trabalha pelo máximo, pelo o último anel, né? A última fronteira, que é o reconhecimento dos direitos animais. Mas, infelizmente, dentro da libertação humana, ainda existem grupos que não consideram os animais. Já existe, sim, a interseccionalidade, mas na hora do debate, o animal acaba valendo menos. É preciso a gente evoluir em tudo, porque os conceitos que são milenares não precisam continuar existindo, né? A gente pode mudar tudo, que bom, funcionou durante um tempo, mas agora é diferente. Então, tradições, conceitos, compreensão, né, da realidade, né, biocêntrica, tudo isso precisa mudar. Então, eu acredito que é muito mais os ativistas da libertação humana que precisam se aproximar, né, da causa animal do que o inverso. Eu tenho todo o respeito, mas vou fazer as críticas quando forem necessárias, porque a gente não é porque é uma causa que pode tudo, né? Existem no entorno muitos outros interesses. E enquanto nós não nos afastarmos do nosso próprio ego, isso ainda vai ser uma situação de muitos embates. Eu queria pedir para a Laísa se ela poderia trazer algumas perguntas do chat do YouTube, porque tem pessoas que gostariam de elaborar essas perguntas e que a Silvana ouvisse.
Tá bom? Sim, eu tenho aqui uma pergunta da Jamile Santana. O vegetarianismo e o veganismo são muito importantes para fazer ruir o pensamento especista, mas esses posicionamentos ainda são vistos como bastante elitistas e muitos desejam manter isso. Como o ANDA utiliza o jornalismo para conscientizar as pessoas de que o veganismo, principalmente, é possível e até mais acessível do que o consumo de animais industrializados? Como fazem nas redes sociais alguns ativistas, como o vegano periférico, a ecofada, o vegano pobre? Essa é uma pergunta. E faço mais ou uma de cada vez? Uma de cada vez. Então, tá. Na minha idade, eu trabalho 16, 18 horas por dia, então eu acabo esquecendo. Não, essa é uma pergunta muito pertinente, muito importante. Eu vou fazer aqui também uma crítica a mim em relação a algumas pessoas que utilizam o veganismo como muito no foco do capitalismo, né? Conheço esses grupos, inclusive a ANDA fala muito, a gente foi a primeira ONG a fazer um evento no Capão Redondo, levando o veganismo para o Capão, levamos castração, uma série de coisas, receitas, etc. Então, eu concordo com ela que, infelizmente, parte, e essa é uma crítica profunda minha, parte de algumas pessoas tornar o veganismo algo inacessível ou caro. Eu fui em algumas feiras e eu fiz essa crítica, a pessoa, inclusive, não gostou, mas há uns 5 anos eu fui numa feira e porta-moeda que você comprava naquela época, R$ 2 no 25 de março, colocaram um V de vegano e estavam vendendo a 15. Entende? Então, essas pessoas, elas fazem parte, são tão exploradoras quanto o que elas dizem não concordar, o mercado financeiro, bancos, porque uma coisa que custa 12, você põe um carimbo de V e vende a 15, entende? Ou comidas, então você está realmente transformando o veganismo em algo inacessível que não é. O veganismo é absolutamente democrático. Então a gente precisa aprender com isso, e aí quando eu digo que nós temos uma orientação de esquerda, porque sim, porque a gente trabalha pela justiça social. É preciso combater e questionar esses veganos onde tudo é dinheiro, onde tudo é produto e assim, não, porque quando a defesa de algo, eu posso defender algo aqui do ponto de vista filosófico e fazer o contraditório dessa minha defesa na sequência, e isso é muito fácil. Então, assim, o veganismo precisa ser acessível a todos. O veganismo precisa ir para a periferia, assim como o orgânico. E a gente tem o MST com os orgânicos, com as feiras. Conversei, inclusive, com alguns supermercados e eles falam, não dá, porque as pessoas não conhecem. Eu digo, não conhecem porque elas nunca viram. Se você oferece a um baixo custo produtos orgânicos e veganos, ela vai começar a consumir. Porque é claro que isso. Então, a nossa defesa da ANDA é pelo planeta, por um veganismo, pelo veganismo, né? Não esse veganismo capitalista, de boutique, né? Que deve ter, tem, e eu combato isso, grupos assim. Não. Então, eu acredito que algumas pessoas, vamos dizer, estão bem afastadas, né, do conceito que é o vegano, ou de veganismo, né? Fora do Brasil, a gente tem produtos industrializados, mas são baratos, diferentemente daqui, né? Porque a vida, o custo de vida nos Estados Unidos, no Canadá, é infinitamente mais barato do que aqui. Mas a gente precisa cobrar. Aqui a gente tem impostos também muito altos. Precisamos trabalhar em cima disso para que os impostos em produtos veganos sejam menores. Impostos de uma forma geral. Então, nos industrializados existe isso. Mas no que as pessoas podem fazer, que deem também, né, a sua contribuição para a sociedade, não passar de 2 para 15, né, essa ganância, mas isso é humano.
Vou te fazer mais uma pergunta aqui do Marlon Assef. Como você vê o avanço da criação de gado na Amazônia e a soja ser nossa principal commodity frente a essa cultura de consumo e produção de carne? Olha, 95% da soja produzida no Brasil é para alimentar os animais chamados, infelizmente, de corte, de produção, né? Então, é tudo culpa da pecuária. Os grãos produzidos no mundo, eu vou dizer para você, numa média, alguns grãos 80%, outros 90%, outros 50%, vamos dizer aí numa média de 70% dos grãos produzidos no mundo são para alimentar animais que serão comidos por alguns. Há alguns anos eu tinha esse dado, eu não sei hoje, é um dado antigo, mas é um dado que vale. A gente tinha uma produção de 4 trilhões de calorias no mundo. Isso é bastante. Só que essas calorias foram excedentes, né? A gente tinha 4 trilhões de calorias excedentes no mundo. Eu falei, poxa vida, sobra comida no mundo. E, no entanto, eu tenho, a cada 3 segundos, uma pessoa morrendo em decorrência da fome. Como assim? Como é que sobra e, no entanto, tanta gente morrendo? É porque o que é produzido de arroz, de trigo, de soja, de milho, agora a gente tem milho e soja transgênico, que é pior, né? Muito pior. Isso é para alimentar os animais que irão alimentar alguns. Então, no Brasil, a gente tem uma cultura, a indústria, a pecuária, ela é muito extensiva. Temos a pecuária intensiva, todas as duas são terríveis, são terríveis. E aí essa pecuária extensiva, ela desmata. No desmatamento, eu perco também espécies, né? Imagina passar um trator num bairro de São Paulo, aquelas pessoas já vão junto com o trator também. Então, assim são as florestas, assim são os nossos rios. Então, o que se produz, o consumo de soja é terrível. O que a população consome do que é produzido no Brasil é em torno de 5%. O restante é produzido para os animais comerem no Brasil e no exterior. Isto é terrível. Por isso que eu digo, evitem soja por questões de saúde, a gente não precisa comer sempre, mas também pela questão ambiental, a agropecuária tem destruído, sim, o nosso planeta. E mais, as áreas cultiváveis, elas estão sendo degradadas também pela pecuária, porque o pisoteio acaba por desmineralizar o solo, os excrementos, né, as fezes, a urina dos animais, aquilo polui, porque eles receberam injeções, medicamentos, polui os nossos lençóis freáticos, o aquífero subterrâneo, de onde eles estão. Então, aquilo vai levar medicamento para os rios, né? Vai levar hormônio, vai levar antibiótico, todo tipo, pesticida, todo tipo de coisa ruim. As flatulências acabam por danificar a nossa camada de ozônio. E onde tem muito animal, logo desertifica, justamente pela desmineralização. Então, sob todos os aspectos, primeiramente pela vida dos animais e por todos os outros, se eles embutissem, introjetassem no custo da carne, né, esse passivo, vamos dizer assim, o custo ambiental, ninguém poderia consumir, porque a carne seria mais cara do que quilos e quilos de ouro. Mas, infelizmente, não se tem essa consciência. Então, se desmata a Amazônia com esse governo, e eu não entendo, e aí vai uma crítica minha a defensores de animais, que não considero, que apoiam um governo de extrema-direita como esse, porque não faz o menor sentido. Apoiar um governo, desculpa, mas que destrói as florestas, a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Então, é isso. Então, procurem não consumir soja, mas a soja é basicamente para alimentação de animais. Tem mais uma pergunta aqui também, do Nestor Tupinambá, sobre água virtual.
que você não percebe, mas gasta. Por exemplo, para produzir 1 quilo de batata ou da semente ao pacote, se usa 15 litros de água. Para 1 quilo de carne, 150 litros. Né? Em Israel e na Arábia Saudita e na Bolívia, proibiram os processos com muita água virtual. E aqui no Brasil a gente ainda gasta muito, né? Muito. Eu acho que vai, junto com o que você acabou de falar sobre a soja e esse passivo ambiental que a gente não coloca na carne, acho que esse consumo da água que o Nestor Tupinambá está colocando aqui, ele vai junto com essa sua resposta, né? E é bom lembrar que o que a gente está falando é de uma água potável. A gente tem no mundo aí 3%, né, de reservatório de água doce potável. E é isso que se usa para alimentar, dar banho nos animais, enfim. Né? Sim, tenho mais uma pergunta aqui. É uma pergunta e ela vem seguida de um comentário. Eu vou ler tudo junto para você, tá? É da Ana Camp. Então, vou começar pelo comentário dela. Ela fala que a Declaração de Cambridge incluiu até os invertebrados. Não só aceitação, as pessoas não querem gastar dinheiro com os cuidados. E ela pergunta, gostaria de saber sobre o abate para fins religiosos, abate kosher, halal e de matrizes africanas. Como fazer resistência sem invadir o direito da expressão religiosa? Ótima pergunta, que essa é sempre uma pergunta muito polêmica. Como eu venho falando, tudo evolui. A gente tem em São Paulo, e a ANDA fez uma entrevista há 11 anos com uma mãe de santo, o nome dela é Ilá Cinzarumban, que é vegetariana. Né? Ela é do candomblé, ela é a terceira geração do candomblé, então a avó era mãe de santo, a mãe, ela, toda a família é candomblecista, e ela não faz sacrifícios de animais. Ela usa frutas, flores nas suas oferendas. Então tudo isso muda, porque o que importa é a intenção. A gente sabe que aquilo é uma materialização de um desejo meu, mas que a gente não precisa, a física quântica está aí para provar. O pensamento é muito mais poderoso, né? Porque não existe distância aí na física clássica newtoniana, tempo, espaço, enfim, não existe isso. No momento em que eu faço um pensamento, um desejo, aquele objeto que eu preciso dele, porque é o meu signo, né, tá me representando, mas eu não preciso desse objeto. Assim como algumas pessoas dizem, a gente não precisa de imagem. Não precisa. Né? A gente não precisa matar animais, porque para fazer qualquer coisa que seja. No Canadá, existe já uma lei onde os veganos têm direitos. Então, você vai respeitar a minha compreensão. O que você fizer contra a minha compreensão, isto é ilegal. Então, a Ilá Cinzarumban, assim como ela, tem um outro pai de santo também que já não usa. É preciso a gente evoluir. Então, façamos os rituais de uma forma mais consciente no mundo que a gente vive agora. Se a gente fosse apegar às tradições, a gente provavelmente estaria queimando ou jogando no precipício virgens, bebês, né? E a gente evoluiu para isso. A gente já não crucifica as pessoas mais. Existem outras formas dentro do respeito à religião, porque eu respeito muito o candomblé. Eu acho a mitologia do candomblé lindíssima. Todos os orixás, tudo que representa, é profundamente ligado à natureza, ao combate às injustiças. Só que o que eu defendo é que as pessoas continuem com seus rituais, mas não mais com os animais, que apenas substituam. Vamos oferecer, né, a comida, a maçã, a flor, porque a intenção será a mesma e não o sangue. Né? A gente precisa, nesse aspecto, isto é, na minha compreensão, peço desculpa a quem pensa diferente, mas na minha compreensão, é a evolução sem perder, né, o seu DNA,
sem perder a força da religião, sem perder o ritual, sem se distanciar da matriz. É apenas dizendo que a gente está evoluindo para um mundo que a gente não precisa mais de sangue. Sabe? A gente pede paz com paz, a gente pede amor com amor. Eu não posso pedir a paz com guerra, ou pedir amor sendo cruel, sendo violenta, né, com desamor. Não. As coisas caminham a vida com a vida. Né? A vingança, isso inexiste. Então, eu acho que sim, hoje existem pais e mães de santo que já transformaram os seus rituais para uma forma mais compassiva, amorosa, consciente e sem jamais perder a essência do candomblé. Né? Isso falando das religiões. A mesma coisa no judeu, pega a galinha, isso gira, sabe, pelo pescoço. O ritual de matar, se é caxé, se é muçulmano, existem alguns, todos eles é matar. É preciso que a humanidade, que eu digo, se não por consciência, se não pela questão ambiental, por egoísmo, pare de matar. Porque isto é que está destruindo o mundo. O ato de matar é um ato de violência. E tanto faz se aquele ato é contra uma pessoa, se aquela pessoa é branca, negra, pobre, indígena, qualquer uma, ou um animal. É o ato em si que precisa acabar. E eu sempre disse na justiça que a gente precisa, né, nos tribunais, combater a violência e punir a violência, independente contra quem cometeu e contra quem foi cometido. Porque no momento que aqui é um homem rico, aqui é um morador em situação de rua, aí esse fica solto e esse é o que sofre. Não, é combater a violência, não interessa. Se é um rico, se é um pobre, quem está nas pontas, assim com os animais, assim com as florestas, assim com os rios, com tudo que aqui habita. Ótimo, Silvana. Eu vou fazer mais 2 perguntas e a gente encerra. Essa pergunta é do professor Paulo Farrá. Qual o papel do jornalismo nesse processo de conscientização e qual sua análise da cobertura da mídia a respeito do veganismo e vegetarianismo? Ótimo, professor Paulo. A ANDA veio justamente por isso, eu estava até conversando com o Arthur, que em 2009, se eu não me engano, a ANDA participou, no Rio de Janeiro, de uma conferência internacional, e antes eu preparei, naquela época, um povo fala. A gente foi para as ruas e perguntava, você sabe o que é veganismo? Aí, assim, veganismo, tem a ver com navegação? Né? Veganismo, alguma coisa assim, de astro? Enfim, eram respostas estapafúrdias. E hoje, a imprensa deu muito mais espaço sobre isso. Então, eu costumo dizer que as coisas dão certo quando elas geram filhotes. Né? A ANDA, se você pensar há 12 anos, ninguém falava de animal. Né? Ou quando se falava, chegou um animal no zoológico, chegou um cio novo, que era uma crueldade, mas era o assunto. Ou um cachorro mordeu alguém e foi morto. Né? E quando a ANDA chega trazendo outros assuntos, mostrando os bastidores da realidade dos animais e contando a história do início. Porque o jornalismo contava, por exemplo, a história do cachorro que mordeu alguém. Ele contava da metade para frente. O homem passou, o cachorro mordeu. E aí o cachorro foi morto. Mas por quê? O que aconteceu antes para aquele cachorro morder a pessoa? Então a ANDA começou a contar a história. O cachorro apanhava do tutor, o cachorro sofria abuso sexual, que não sei o quê. E um dia, quando o homem veio para bater, ele reagiu e mordeu. É isso que eu acho
que hoje os jornalistas são mais conscientes em relação a isso, né? Eu acho que eu vejo através de tudo que a ANDA fez, porque no começo a gente não tinha tantas matérias ou reportagens, a gente fazia uma entrevista por mês e tínhamos 60 colunistas. Para o quê? Justamente responder aos questionamentos da sociedade e informar e pautar o jornalismo tradicional. Hoje a gente tem o inverso, né? Hoje a gente já não tem colunistas, as mídias sociais deixaram todo mundo muito preguiçoso, e a gente trabalha com matérias, entrevistas e reportagens exclusivas, grandes reportagens, né? Então, professor, a ANDA tem esse papel, teve e continua tendo esse papel de ser uma fornecedora de pautas, mas as nossas matérias a gente sempre colocava nota da redação. Às vezes a gente ia noticiar uma coisa, né, e no pé a gente educava através da nota da redação, né? Então, eu lembro que algumas matérias da ANDA, inclusive, serviram de pauta para processos do Ministério Público, assim como também de mudanças de políticas, de procedimentos internos de empresa. A Latam foi uma delas, que acabou mudando o procedimento interno, que eles transportavam primatas para testes. A gente denunciou, através de uma ONG internacional, a Buave, a gente ficou sabendo, a gente denunciou, e a Latam, na época TAM, assumiu um compromisso público de não mais fazer esse transporte. As matérias da ANDA também tiraram da pauta projetos de lei que iam de encontro aos interesses animais, né? Vamos fazer um programa educativo nas escolas com circo com animais. Não. E aí a gente forneceu todos esses dados. A ANDA também é notícia no momento que a gente age, né? Então, agora saiu, acho que ontem ou hoje, no G1, a gente está tentando libertar um outro animal. O ano passado a gente libertou o Black e agora tem um outro animal que a gente está tentando libertar. E não há conflito nenhum entre fazer notícia e ser notícia, desde que tenhamos o profundo compromisso ético com a verdade, né? Esses são os momentos que a ANDA extrapola o que naturalmente é conhecido como a função, né, do jornalismo. E então, assim, a Arezzo deixou de usar a pele de coelhos, a Coach, enfim, uma série de coisas. Eu me lembro desse caso, um outro caso muito importante foi da Royal Canin, uma subsidiária da empresa no leste europeu, estava patrocinando rinhas de urso. E são coisas terríveis, porque o urso fica preso em correntes e cães atiçados, né? Que eu digo, os animais, eles são atiçados. A violência do humano, né? Que usa os animais para isso. E eles estavam patrocinando. A ANDA denunciou, a Royal Canin veio conversar com a gente e eles não só mudaram todo o regulamento e procedimento interno, como criaram um santuário para esses ursos, né? Um outro fato, a gente denunciou também, com exclusividade, o cão-pipo. A tutora perdeu durante um voo, o cão desapareceu e ela ficava, cadê meu cachorro? E a Gol não respondia. A gente entrou, fizemos a matéria, a Gol respondeu, começaram a procurar e encontraram o cachorro. Então, outro fato que desencadeou, inclusive na imprensa, mas principalmente na sociedade, um grande movimento que foi uma cachorrinha, uma Yorkshire, em Goiânia, com 2 aninhos, que a tutora matou e jogou pela janela, na frente da criança. Então, aquilo, mais de 200 cidades brasileiras fizeram passeatas, aqui em São Paulo, 15 mil pessoas, foi a primeira vez que muita gente se reuniu em São Paulo, em defesa de um animal, de uma causa. Criou-se um movimento Crueldade Nunca Mais, começou-se também a mudar o Código Penal,
A partir daí, as discussões têm que aumentar as penas. Então, a função da imprensa é muito importante. Como eu citei lá no início, que não existe opinião pública, existe opinião publicada, é bem isso, né? Porque as pessoas, a partir do que você faz, você vai gerando na sociedade uma resposta. Se você educa para o bem, a sociedade será educada para o bem, né? E se você só mostra o que não presta, o que não adianta, então a sociedade continua naquele patamar baixo de consciência e patamar baixo também de vibração. Essa é a última pergunta, Silvana, dessa sabatina já está cansando já, mas eu espero que vocês estejam gostando, né? A Silvana quer mostrar um vídeo, tem que deixar uns 10 minutinhos para ela deixar um vídeo. Não, são 2 minutos, eu posso responder essa pergunta e depois a gente Tá bom, faz o então, vídeo e mostra aí os contatos da Anda. tá bom, bem rápido. A última pergunta, então, é do Resigno Neto. Se for possível, professora, comente se há como mensurar o que vem acontecendo com os animais em meio à pandemia Covid-19. Abandono, maus tratos, as máscaras sociais caíram? Olha, tivemos 2 lados. Por um lado, no início da pandemia, a gente teve um número grande de adoção de animais. Depois a gente teve um abandono de animais também, né? E hoje em dia eu acho que está mais ou menos como antes, né? A gente tem tido mais animais abandonados, mas eu acho que é como antes. A crueldade é uma constante, infelizmente, né? As pessoas a pandemia jogou mais luz, mas a crueldade de parte da nossa sociedade tem sido empoderada nos últimos 2 anos. Então, a gente vê um aumento do feminicídio, aumento também no assassinato de LGBT, né, QI. Eu não digo AI porque não caberia, mas a gente vê sim, mais violência de uma forma geral para os animais e com todas as minorias. Já. Apesar nós mulheres sermos maioria, mas não somos consideradas assim. Então, porque tem um discurso, né, que de mulher, enfim, de desconsideração a todos esses grupos. Então, infelizmente, temos isso, mas eu acredito que através do exemplo, através das mídias, a Anda falando, e a gente tem o Instagram, tem o Face, o nosso site, debates como esse, a gente pode ir trazendo aflorando a sensibilidade que todo mundo tem. Existem aqueles que não têm jeito, mas tem muita gente que apenas não tem a informação, apenas não parou para pensar sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e que sempre e continua acontecendo com os animais. Então, eu acho que num cenário desse a gente pode, como é que eu diria, fazer daqui um mundo melhor, transformar a nossa sociedade, né? É preciso a própria coragem de cada um de mudar, porque eu só consigo ter autoridade moral de pedir uma mudança quando eu já mudei, né? Então, a consciência parte de mim, a força da minha consciência, através das atitudes, vai fazer com que o outro entenda e mude também. Então, é o que eu mais quero. Eu espero que alguma fala que eu disse aqui possa reverberar de alguma forma positiva em benefício dos animais, do planeta, do que quer que seja, em uma pessoa, pelo menos. E aí, falando sobre isso, a gente começou 10 minutos atrasado, talvez a gente possa estender até 18h40, não sei. Mas eu vou passar um vídeo porque, para mim, os grandes mestres da minha vida foram os animais. Eu aprendi com grandes humanos, mas foram os animais que me transformaram. E a Anda surgiu, a minha militância, tudo que eu faço, por causa da minha cachorrinha, que eu olhei para ela no segundo dia que ela estava em casa, a Nina. A Nina está
aqui, aqui desse lado de cá, né? Ela, eu olhei e disse assim, eu amo tanto essa bolinha de pelo e os outros. Foi uma epifania. E a partir dali, eu comecei um processo absolutamente solitário de vegetarianismo para 5 anos depois me tornar vegana com acesso a mais informações. Então, eu tenho a Nina e todos os animais como mestres, eles estão me ensinando o tempo inteiro a ter paciência, a ser resiliente, a não ser egóica, a dar, porque assim, e sem esperar muito, porque não é o que o outro vai nos dar, é o que a gente tem para dar que interessa. E esse é o grande prazer. Então, os animais, para mim, são fantásticos. E essas novas gerações que estão chegando aqui são lindas e já trazem no seu espírito, na sua consciência maior, a importância dos animais, da vida e da proteção deles. O Luiz Antônio é um vídeo antigo, muitos de vocês devem conhecer. Esse vídeo deve ser de 2013, alguma coisa, tem mais de 7 anos. E ele, na época, ele estava com 2 anos e meio, mais ou menos, quase isso. E ele dá uma aula em 2 minutos do que é a consciência e de que os animais estão aqui porque são nossos amigos, são nossa família, são nossos irmãos. E a gente não pode jamais matar. Então, se vocês puderem assistir um vídeo curto, tem 2 minutos, mas vale muito a pena. Eu vou mostrar o vídeo agora, mas como disse o professor Paulo, pode ser que o áudio não esteja audível para todos. Mas eu vou, sei lá, vou mostrar agora, tá bom? Até já. A setinha do áudio do vídeo talvez esteja... o vídeo esteja sem áudio, tá? Arthur, se puder dar uma conferida. Tem que acionar o áudio do vídeo do YouTube, do computador. Aqui aparece para mim sem áudio. No canto esquerdo da tela, tem um microfone cortado, onde tem Arthur Matuque. Agora sim, tem um áudio. Agora sim como? Agora tem o meu áudio, então eu vou deixar Isso, o meu agora... áudio aberto. Eu vou Isso, deixar o meu áudio aberto, então. Eu vou deixar o isso. meu áudio aberto. Tá. Tá, mas como o seu nhoque de polvo? Tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala, e nem cabeça tem, né? Não tem cabeça tem. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça tem tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente tem que engolir inteiro. Mas, por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A galinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Envolver os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Deixe os animais. Envolver os animais. Ganhar os animais.
os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Para a gente poder comer, meu amor. Quem morre? Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles vivem. Então, tá bom. Então a gente não vai comer mais, não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá chorando? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu não como uma coisa aí. Então come. Não precisa comer o porro, não, tá? Tá bom. Em vez de coco, faz uma carne. Oi, eu sou pitanga. Lindo, né? É uma aula de consciência de uma criança de 2 anos e pouco, né? Como essa criança, nós temos muitos outros exemplos de crianças que já estão nascendo com essa consciência e que vão, com certeza, verdadeiramente mudar o mundo. Então, o veganismo é um caminho, é uma via inevitável, né? Até porque, se não, como eu disse, se não for por consciência, é pela própria manutenção da nossa espécie, né? Porque se não for assim, em algumas décadas, a gente já estará muito mal. Entramos na era das... Realmente esse vídeo é emocionante, assim, eu assisto, fico assim tocado também. E a criança ela não consegue nem falar, ela ainda não tem o domínio da linguagem, mas ela consegue expressar o sentimento, os princípios dela, o que ela pensa sobre os animais. É muito interessante, muito incrível, muito forte. Lindo. Ela fala, eu gosto deles em pé, vivos, né? Em pé, eu gosto deles em pé. Ela não tem conceito de o que é vivo, mas ela sabe intuitivamente o que ela quer. Muito bonito. Exatamente. Tá bom. Obrigado, Silvana, que você inaugurou essa parceria da Alter Ciência com a Universidade em Transformação. Então, aí a gente ainda vai ter muitas outras palestras de muitos outros temas, né? E o próprio evento Universidade em Transformação está excepcional, está marcando uma época dentro da Universidade de São Paulo, está muito brilhante. Com certeza. Laísa, pela sua mediação, pelas suas palavras, pelo seu estímulo. Obrigado ao professor Paulo Fará, ao Orlando, ao Danilo, né? Então, eu acho que foi uma realização muito produtiva e obrigado à audiência que acompanhou as palavras da Silvana. Então, eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? Você quer se despedir, Laísa, Silvana, por favor? Pode falar, Laísa. Se você puder, Arthur, colocar na tela os contatos da Anda, eu te agradeço. Eu só agradeço a todas e todos que estiveram nos assistindo e espero para a próxima, que a gente ainda tem muito evento daqui até dia 18 de dezembro. Eu gostaria de agradecer, foi uma imensa honra e presente para a Anda estarmos aqui participando, né, inaugurando este evento, que é um presente amanhã, como eu falei, dia 28/11/2008, a gente ia ao ar às 15h, pela primeira vez. Então, agradecer a cada um de vocês, ao Arthur pelo convite, ao professor Paulo, a você, Laísa, ao Danilo, aí na parte técnica, a cada um de vocês que estiveram presentes nessa live. Se tiverem perguntas, podem enviar.
Esses são os contatos da nossa rede, o Fale Conosco e-mail. Por favor, nos siga no Twitter, Facebook, Instagram e no LinkedIn. A gente está começando o LinkedIn. Estamos fora do ar. Também abrimos espaço para voluntários. Quem quiser nos ajudar será muito bem-vindo. Muito obrigada. Foi um grande prazer e alegria estar aqui com vocês. Tchau, todo mundo. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado.